Meus irmãos, mais uma vez vamos dar início ao nosso estudo. Boa noite, Nilzélia, boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Vamos dar início mais um estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nossa leitura inicial do livro Estude e Viva, capítulo 8, Resguarde. Resguarde-se dos tentáculos do desânimo com a prece sincera, das arremetidas da sombra com a vigilância efetiva, dos ataques do medo com a luz da meditação, dos miasmas do tédio com o serviço incessante, das nuvens da ignorância com a bênção do Espírito, das labaredas da revolta com a fonte da confiança, das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada, das águas mortas do estacionamento com o trabalho constante e desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem, na marcha da evolução. A vitória do bem, quanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Mais uma vez, estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Agradecemos mais uma vez o amparo que com certeza recebemos através dos mentores espirituais do Santo Espírito Francisco de Assis, dos nossos mentores individuais, que possamos hoje ter uma boa noite de estudo, de reflexões, que possamos cada dia mais nesse processo evolutivo ter esse entendimento, para que possamos a cada dia estarmos mais próximos uns dos outros, nos amparando, nos envolvendo, através dessa espiritualidade, boas amigas, que sempre nos atende a todos os dias de hoje. Que Jesus, os amigos espirituais, possam nos envolver, nos atender a todos os dias de hoje. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui no nosso estudo do Evangelho, né? Sempre à luz da doutrina espírita, porque a gente lê o Evangelho, mas vai pegando os recursos dos livros, né? De Kardec, da obra do Chico, tem todos os recursos que a gente pode, né? Velho Testamento, Novo Testamento, a gente vai andando de lá para lá, para cá, daqui para lá, né? E vai conseguindo os recursos. E a gente está no capítulo 13 ainda, na passagem em que Jesus vai explicar a parábola do joio de trigo. Ele apresentou essa parábola, depois ele contou, né, duas parábolas pequenininhas, que era a do grão de mostarda e do fermento, e agora ele retorna à parábola do joio de trigo, mas agora ele vai explicar, ele vai fazer um comentário. Né? Como a Luiz diz, é como se estivesse fazendo um miudinho dessa parábola. No último estudo, a gente vimos a questão do reino de Deus, porque o evangelista alertou que Jesus dizia todas as que eram aquelas coisas, né? Sempre por parábolas. E a gente chegou à conclusão que essas coisas era a série de fundamentos, uma série de conceitos, para que a gente, numa ideia central do que seria esse reino de Deus, como conseguir, né? Que todas elas falavam. O reino de Deus é semelhante a. Mas a palavra sempre aparece essa ideia desse reino, que não é um lugar específico, nem uma época assim, certa. Reino de Deus na realidade, a gente chegou à conclusão que é o estado íntimo da nossa alma, aquilo que quando a gente consegue ter a paz, o equilíbrio total, a serenidade, a harmonia interior a toda prova. Eu acho que só a gente não sabe, né? Porque às vezes você até é calmo exteriormente, mas interiormente eu acho que é uma coisa muito individual de cada um. A gente fala que isso que é o reino de Deus. Então, se você adquiriu realmente, como ele fala, um bem-estar íntimo, psicológico, blindado, que não importa o que aconteça, não importa se tem crise, se tem pandemia, se tem guerra, que você está sempre nesse estado de serenidade perene, né? Aí você conseguiu o reino, você atingiu, né? Você encontrou o reino de Deus dentro de você mesmo. Esse foi o tema do nosso estudo anterior. E hoje a gente vai estudar o versículo 35 do capítulo 13, onde o evangelista continua dizendo: para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Abrirei a minha boca em parábola.
fugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Esse é o versículo que a gente vai estudar hoje. Então, ele vai dizer que parte desse versículo não é uma fala de Jesus e nem do evangelista. Ele está fazendo uma citação direta a quem? A um trecho do Velho Testamento, que ele vai falar do profeta, né? Ele diz, ó, vamos repetir aqui, ó. Rugirei o que está, abrirei a minha boca em parábola, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Então, isso a Luiz vai explicar agora quem seria esse profeta. E aí ele explica que quem quiser compreender melhor o Novo Testamento, ou até mesmo o Espiritismo, tem que ter algum conhecimento básico do Velho Testamento. Então, isso a gente não faz, né, Miguel? E aí ele vai falar que a gente tem que estudar. Eu, particularmente, né, nesse aspecto, eu fiquei até envergonhada, né? Porque, na realidade, a gente começou a estudar há um tempo, né, a questão do miudinho. Mas quando ele deu a exemplificação que, pelo menos, um livro por ano do Velho Testamento, do Novo Testamento, do Kardec, do Chico, aí eu fiquei extremamente envergonhada, porque é igual o Salmo, eu particularmente nunca li Salmos, Provérbios. Não, eu também não. Nos estudos especificamente, a gente vai, né, pegando partes, né? Mas eu nunca li a Bíblia toda, confesso para vocês que eu nunca li. E aí essa dificuldade, né, de entendimento, porque quando a gente não busca o conhecimento, você não se aproxima, né? Então é justamente esse o desafio nosso, nos aproximarmos do velho. Principalmente porque se você não lê, mas não tiver alguém que entenda um pouco mais, que interprete, igual ele interpreta assim com a gente, eu acho que a gente está lendo de uma forma, assim, vamos dizer, burra, né? Porque você não tem entendimento dessa simbologia toda, de tudo que significa, é muita simbologia que existe. E aí eu, sei lá, eu acho muito difícil a gente. Mas eu me lembrei que uma vez eu fui fazer uma consulta com o Falcone. Aí ele falou que eu tinha que parar, não sei quanto, negócio da respiração, tá? E aí tinha que respirar, ficar quieta, respirar profundamente, tanto, profundamente, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí aquilo demorava uns 5 minutos, né? E aí ele falou, de tanto em tanto tempo você faz. Eu não, Falcone, mas aí eu não estou fazendo nada na vida, né? Eu estou só respirando, mas é só isso que tem que fazer mesmo, respirar. Porque senão você morre, né? Então, quer dizer, você fica pensando assim, ó, ele falou, né? Um livro por ano do Velho, um livro do Novo, um livro de Kardec, um livro do Chico. São 4. Isso num ano, né? Quer dizer, será que a gente dá conta, né? Aí até ele fala, né? A carta de Paulo, Céu e Inferno, Boa Nova, Êxodo, dá até uma receita, né? Você lê Êxodo, carta de Paulo, Céu e Inferno e Boa Nova. Alguns a gente até já leu, e até, às vezes até leu mais de uma vez, né? Vai pegando. Mas então, no caso aqui como é que ele chegou à conclusão que ele não está se referindo necessariamente a uma carta daqueles 12 profetas, mas a um salmo, também não sei, que ele diz, né? Ele está falando que Jesus está se referindo ao salmo, porque o salmista também é tido como profeta. Por que é profeta? É aquele que fala em nome de Deus, ele ouve, né? Então, os salmistas também eram tidos como profetas. Ele é um médium. E a espiritualidade superior fala através dele. Então, É legal quando ele fala, né, que na realidade é uma forma de simplificar o complexo, né? É interessante essa visão assim, de... quando ele falou o negócio de simplificar, guardei um negócio para ler. Igual quando ele falou para Nicodemos, né, é o nascer de novo. Mas para os discípulos ele já tocou, né, na reencarnação, que é um processo mais profundo. Para Nicodemos, que ainda não estava pronto para isso, aí ele coloca o nascer de novo. Então é tudo muito bonito,
entregando as coisas gradativamente na medida que a pessoa tem a condição de compreender, né? Deixa eu catar o negócio que caiu no chão. Achei, mas caiu no chão. Eu lembrei, quando dele fala de simplificar, que na realidade Jesus está simplificando e não complicando. Tem uma palestra que eu assisti outro dia que o rapaz falou que tem um amigo que não seguia ele. Até que eu contei essa história. Mas ele tinha um amigo que não era espírito, que durante a pandemia passou a acompanhar, estudar, né? E seguir, e ver as palestras dele. Aí ele fala assim: olha, antes de eu te seguir, a vida era tão mais fácil, né? Era tão mais simples, só que não tinha um sentido. Agora, ela tem um sentido, mas ficou bem mais complicada, por conta de saber, né, da mudança, né? Que reformar dá trabalho, incomoda, né? Tem que quebrar estruturas, e demanda uma energia que a gente não quer gastar, ou não sabe como fazer. Mas aí ele falou o seguinte, que depois vai passar um tempo que a gente não se contenta mais com o que era antes, né? E começa aquela lapidação, começa a enxergar o sentido. E aí é mais difícil. Mas lá na frente, ele fala, achei interessante, ele fala assim, lá na frente vai voltar a ser simples de novo. Porque aí você vai diminuir, eu lembro daquele livro Noite Escura também, que você vai diminuindo os seus apetites. Quando você diminui os seus apetites materiais, e até espirituais mesmo, porque a gente tem esses apetites até espirituais, o livro Noite Escura explica isso, então, quer dizer, na realidade, a gente vai ter sentido na vida e vai ser mais simples para nós. Porque, na realidade, o que Jesus fez, né, se Jesus é a meta, o próximo é a ponte. Então, Jesus só veio simplificar, ele não veio complicar nada na nossa vida, né? Só veio arrumar a bagunça. Só que o que a gente faz às vezes? A gente finge que arruma a casa, né? Como quando vai chegar uma visita, aí você pega, arruma tudo. Se você não tem tempo, você pega, joga as coisas dentro do armário. Até naquele livro, acho que materialismo, além do materialismo espiritual, ele conta um caso de um monge que morava lá numa caverna e estava tudo bagunçado. E aí vinha lá o mentor dele, o guru dele, sei lá, o cara que tomava, que era ele seguia, né? Ia receber uma visita, ele arrumou tudo, deixou tudo bonitinho. Quando ele terminou, ele falou assim, não, mas espera aí, eu não sou assim. Eu estou enganando a mim e a ele. Aí ele pegou, bagunçou tudo de novo, jogou sujeira, fez uma confusão danada. Aí ficou tudo pior, né, do que estava antes. E aí, quando o outro chegou, e acho que aí conversando, eles descobriram um ao outro, aí os dois caíram na gargalhada, acharam graça. Mas é isso que a gente faz, hein? A gente finge, mas na realidade o que a gente tem que fazer? Ir devagarzinho, é igual emagrecer, mas você emagrecer 20 quilos em um mês. Você tem que emagrecer 2 quilos por mês durante 2 anos. Porque senão você está fingindo. Esse que é o problema, né? Quando você colocou aí que é simplificar o complexo e depois o complexo fica simples de novo, eu tenho muito essa visão em relação ao trabalho que a gente desenvolve e a questão quando você fala assim, o espírito gosta de sacrifício, gosta de sofrimento. Na realidade, não é o gostar. É porque, no princípio, quando você começa qualquer tarefa, aquela tarefa representa para você um pouco de renúncia, né? De sacrifício, às vezes, de você ter que abrir mão do seu espaço de conforto, da sua vida familiar, né? E de uma série de coisas que a gente abre mão. Igual assim, quando eu vou para a casa espírita, então eu estou deixando a minha zona de conforto, que é a minha casa, com minhas questões, e indo de encontro ao trabalho. Então, a princípio, isso é sacrifício. Mas quanto mais você trabalha, mais você é alimentado pelo trabalho e, na continuidade, você vê o quê?
que aquilo, na realidade, não é sacrifício. É uma nova visão da vida que, na realidade, te mostra essa questão a si mesmo, do processo evolutivo, das experiências que são necessárias, e aquilo, ao invés de ser assim, de abrir mão de alguma coisa, é você se sentir bem. Você começa a se sentir bem e sente até falta se não fizer, né? Então, esse processo é muito bonito. A grande questão é que a gente se detém nessa coisa, mas eu vou, né? Vamos dar um exemplo bem simples. É como se você tivesse que, aqueles dias que está frio, você fala assim, eu podia ficar em casa hoje, debaixo das cobertas, sem ter que sair, porque está chovendo muito, está frio. Aí você abre mão do seu conforto, você sai. Quando você sai do trabalho, chega lá, aí o tempo passa tão rápido, você vivencia tantas experiências difíceis que o outro que convive com você passa, e aí você vai se ficando leve espiritualmente. E aí você nem percebeu se está frio, se está com chuva, nem nada, porque o seu estado de espírito já é outro. Então, isso é muito bonito, é grandioso. Agora, algumas pessoas não entendem, porque elas ainda não estão com a visão. Então, aí acha assim, que tudo é sacrifício, mas abrir mão da sua vida. E espírita, então, tem uma desculpa fantástica para as questões dos problemas, que ele fala assim, mas o nosso primeiro compromisso tem que ser com a família. O nosso primeiro compromisso é com a família, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende uma coisa muito interessante, que não quem são, quem é a minha família. Jesus perguntou, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe. Quem E são outra coisa, às familiar? vezes você fica se escondendo, né? Usa a família como um escudo. Isso eu sei porque aconteceu comigo quando a minha mãe adoeceu, que aí eu fazia estudos, né? Fazia as palestras, e aí eu parei tudo que me perguntava se eu podia fazer, eu falava assim, eu não posso, porque minha mãe, eu estou tomando conta da minha mãe. Eu não posso. Eu fiquei com aquela lamentação. Aí um dia eu mesmo me cobrei, assim, falei, peraí, Rita, você não pode ficar colocando culpa na sua mãe de tudo na vida, né? Então, dá um jeito, não é tanto assim, né? E aí eu comecei, e aí a minha mãe melhorava, sabe? Nos dias que eu estava fazendo alguma coisa, quando eu voltava, a moça falou assim, ela falou comigo, ela não sei o quê. Parecia que era uma... aconteceu mesmo, várias vezes dela melhorar, porque eu me afastei um pouco, mas porque eu não estava... Não é que eu larguei ela sozinha, não larguei, nunca larguei, sempre tinha uma pessoa. Mas eu também já estava usando isso o quê? Como uma muleta, como uma desculpa para não fazer o trabalho. Isso a gente faz muito, né? Então a gente tem que tomar cuidado e às vezes ter uma postura em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu lembrei até daquela passagem do Divaldo, né, com a Joana, que ele tinha feito Ponte de Safena e chegou em casa, vou descansar. Aí ela chegou na porta do quarto, Divaldo, hoje é de reunião mediúnica. Aí ele falou assim, mas eu acabei de fazer uma Ponte de Safena, eu não estou bem. Estou Eu quase tive um morrendo, né? morto, né? Ela falou assim, eu estou 100% morta, eu estou indo. Então, quer dizer, é muito bonito isso, né? Esse envolvimento. E a gente tem que realmente ter muito cuidado com essa vigilância que a gente tem, alegando que a gente tem que cuidar dos nossos. Tem sim, mas dá para fazer as coisas simultaneamente. Se você se Né? organizar, né? Se você se organizar, agora tem que ter a coragem de mudança, né? De sair da zona de conforto. Isso falta muita gente ainda. Falta sim. Você quer ler aí o Salmo? É o Salmo 78, né? Ele lê primeiro, né, do 1 ao 4. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvido às palavras na minha boca. Abriguei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E aí ele fala, né, nessa parte aí, né, que
Gamaliel, Paulo, eles já tinham até essa visão, né? O ouvido, ouvido e sabido, né? Porque realmente ouviram e entenderam a lição. Nós, ao contrário, a gente está começando a ouvir. E aí a gente tem que estar mais atento ao que tu está ouvindo, porque, na realidade, isso tudo já nos foi revelado há quanto tempo? Há 2000 anos. Só que a gente, em termos de percepção espiritual, a gente ainda não abriu o ouvido para ter o entendimento e a compreensão, né? Então, é necessário que a gente aguce a nossa percepção espiritual para entender. Porque o nosso apetite, né, ele continua insaciável, mas ele continua insaciável não é pela percepção espiritual em relação às coisas espirituais, né? Ele continua insaciável pelas coisas erradas. Então, é um grande desafio nosso aí, é aprender a ouvir, né? A ter esse entendimento maior dessa compreensão. Porque basicamente esse trecho está falando o que fala, esse trecho do Salmo, né? Está falando o que o nosso versículo de hoje está dizendo. Que vai falar primeiro por parábolas, para tornar conhecido para depois ser entendido pelas gerações futuras, né? Então, tudo aqui que os ancestrais já sabiam desde a antiguidade. E é justamente o que o versículo está dizendo. Que é a parábola, né? O machal, né? O enigma. Machal. Os enigmas. Os enigmas, né? Ele até dá o exemplo, né? Você não pode introduzir para a criança uma alimentação mais complexa, você começa... Então, é isso que eles vão falar. Ele dá o exemplo, por exemplo, que como Jesus falou com Nicodemos, né? Nicodemos não entendeu nada. Saiu de lá sem entender. Mas ele estava falando o quê? Sobre o processo da reencarnação. Né? Quando ele diz, né, que era necessário nascer de novo, para Nicodemos aquilo foi uma coisa que só depois foi esmiuçado. Provavelmente foi depois O discípulo ele já falou direto na reencarnação. Agora, para o outro que ainda não estava pronto, né? Ele deu uma pincelada. É interessante porque, assim, eu fico analisando assim, o processo de construção do conhecimento é justamente esse do espírito querer, né, Rita? Ouvir. Porque, vamos imaginar assim, eu, por exemplo, se eu leio um texto, a Joana de Ângeles tem muito isso, né? Que tem algumas palavras que eu não sei o que significa. Aí, quando você não sabe uma coisa que significa, qual que seria a postura correta? Você ir buscar o conhecimento para ter entendimento daquilo, né? Aí a gente, às vezes, nessa ilusão que a gente faz, o que você faz? Ah, não entendo nada disso. Ou então substitui por alguma coisa que é do seu interesse entender, entende daquele jeito que está bom para você. É igual a Bíblia. Eu tinha muita dificuldade de entender a Bíblia. Assim, de manusear, sabe? De achar Mateus, Marcos. Hoje eu já descobri, assim, a partir do momento que a gente vai, aí você vai entendendo que aquela parábola está no Evangelho de Marcos, está no de Mateus, está no de Lucas. Algumas não estão em todas. Você vai penetrando e tendo esse entendimento. Mas para isso tem que ter vontade. Você tem que querer fazer isso, tem que estar disposta a ter essa, né? Aí ele fala da questão depois, né? Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Que já começa no meio do Salmo, né? Que aí ele fala, o meio do Salmo, ele começa a puxar a orelha da gente, né? Aí é aquela questão, né? E eles tentaram Deus no deserto. Aí, o Senhor não é Deus? Então, manda para a gente comida, porque era importante para ele, né? E é a mesma posição que a gente tem, né? Quando a gente questiona Deus. Então, onde que está a proteção divina se eles não evitaram que eu pegasse Covid ou que não me imunizaram o suficiente, né?
Então, a gente está tentando Deus nessa questão do deserto, né? Como, igual o Salmo fala lá, né? Por acaso Deus pode preparar-nos mesa farta no deserto? Quer dizer, se Deus não vai de encontro aos nossos interesses e a gente entra num processo de reclamação, o que a gente está fazendo? E tem um momento no Êxodo, né, eles falam, né, poxa, nós saímos do Egito para passar fome, lá pelo menos tinha comida, estava ruim, mas lá tinha comida, tinha água, aqui não tem nada, como é que vocês estão fazendo aqui? Eles questionam isso, né? E o E a gente, deserto, o que simboliza o deserto na realidade? Simboliza justamente isso, né? As dificuldades que a gente passa. É a seca no Nordeste, a enchente no Rio, os meses que a gente precisou passar aí na quarentena, né, convivendo com a pandemia. São essas dificuldades de percurso que, na realidade, tem que constituir para nós aprendizado, né? mas a gente, Agora, qual é a nossa postura? Eu quero que você me prove que é Deus me favorecendo com prerrogativas e privilégios. é onde a gente entende errado o Pai Nosso, né? Não nos livreis quando a gente fala assim da tentação, a gente quer que Deus nos livre da tentação. Mas a frase é: não nos deixeis cair na tentação e não nos livreis da tentação. A gente lê assim, né? Na nossa mente, a gente acha que Deus vai nos livrar e vai nos livrar de todo o mal. Mas não é isso que acontece. Então é como se a gente estivesse agindo como criança, né? São crianças batendo o pezinho, como ele fala, né? E aí ele diz que o Salmo tem dois blocos. Primeiro ele falou tranquilo, né? Que está tudo sendo ensinado através das parábolas, né? É um meio legal de ensinamento, né? Que todo mundo gosta de uma boa história. Mas depois ele já vai numa energia mais que vai pegar mais pesado, né? Então ele está falando que, por exemplo, no nosso caso, né? A gente estava lá, que ele fala que já leu isso, então comeram e se furtaram? Não, ainda vai ler, né? Não, ainda entrar nesse, né? Então tá, começa. Não vou falar. Então, comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se levou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Ele lê mais um pedacinho aqui, né? Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Lisonjeavam, porém, da boca e com a língua alimentinho. Então, é justamente essa questão que a gente vive, né? Esses momentos, né? A gente teve, é que ele fala, né, que veio, tem a impressão dele falar, a gente teve um século XX, XIX, XX, de muita fartura, de muita tecnologia, né? Teve energia elétrica, telefone, aí penicilina, aí ninguém vai morrer, né? Mas as doenças, celular, computador, elevador, controle remoto, TV. Então foi né, um monte de conforto que apareceu em termos de tecnologia e a gente está se fartando, né? E só que aqui ele dá o exemplo, né? Todo mundo quer comer a carne, mas não quer roer o osso. Tudo Então, tem um preço, né? então a gente vive. Então, o que quer dizer? A gente está vendo o quê? Esse momento crítico. Veio a pandemia, né? Veio a gente atingiu primeiro os idosos, e a gente achou que só ia atingir os idosos e as pessoas, ou que alguma coisa de quem fosse mal, né? Porque no Espiritismo tem essa história que eles estão tirando os espíritos maus e ficando, os bonzinhos vão ficar por aqui, né? Então, só que aí não foi o que aconteceu. Morreram também crianças, pessoas boas. Ou seja, ele pergunta, que mensagem é essa? Né? E aí ele fala, com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Ou seja, ele fala, Deus consegue parar o mundo. É uma manifestação de força de poder do divino. E mesmo assim, as pessoas ainda estão, né, teimando em
e manter na mesma postura. E eu tenho percebido que mesmo quem voltou, voltou confuso, voltou. A impressão que eu tenho, eu até comentei isso com você hoje, é que as pessoas vinham fazendo coisas que não estavam de acordo. E elas sabem disso, elas têm essa consciência. Talvez não tinham consciência na época, mas agora tem mais. Só que agora parece que está uma questão assim, as pessoas parecem que estão ou com medo, ou com uma covardia, ou com uma inaptidão mesmo. Parece que as pessoas estão inaptas, elas estão se sentindo assim, não, eu sei que não é mais desse jeito, mas eu não sei como é que é, então eu vou fazer. Essa semana, eu li um artigo na revista da TV que eu achei muito interessante, tem muito a ver com esse artigo, com isso tudo que a gente está falando aqui. Ela é uma consultora política, Fernanda Galvão, e ela desabafou no Facebook dela o seguinte: eu queria, por um diazinho que fosse, não estar tão cansado. Que é o que todos nós estamos reclamando, né? É. Parece até que minha alma está exausta. E ainda é segunda-feira, meu Deus. A publicação de Fernanda rendeu inúmeros comentários de amigos, né? E muita gente se identificando com a exaustão descrita por ela. Aí eu achei interessante que aí no comentário aí existem outras pessoas que estão comentando, né? Entender o que existe por trás disso. Porque se você vê, todo mundo está reclamando o quê? Exaustão, cansaço, desconforto. A pandemia trouxe isso para nós, né? E aí, dentro dos comentários, né? A gente vê que existem fatores, né? Multifatoriais para tudo isso. Aí uns alegam que foi o cansaço, que coloca as pessoas em estado constante de endividamento, como se não existisse mais espaço para a zona de descanso. Aí outros sugerem que a fome emocional de ter a vida de antes é confrontada pela ameaça do vírus mortal que ainda permanece. Porque ninguém está tranquilo. Ninguém está seguro ainda, né? Não há como ter essa segurança. Aí e surge a dúvida se viveremos de modo cíclico com essa situação. O cenário da crise mundial também é um dos motivos de esgotamento. Então, eles foram nomeando vários fatores. Mas aí eu achei interessante que no final fala assim, que a gente, além de cuidar da saúde física, é necessário cuidar da saúde mental. Aí eles começam a sugerir várias coisas. Né? O que você pode fazer? Né? É a busca da terapia, da musculação, de uma alimentação saudável e tudo mais, né? Com a ajuda do nutricionista, trocar hábitos, Aí inclusive lá no rodapé, bem pequenininho, deve ter colocado essa coisa de espiritualidade. Né? Ela faz isso, né? Mas aí, outra decisão que eles chegaram à conclusão, que seria interessante, né? É buscar alegria na vida. E aí eles terminam falando assim: não há fórmula fechada para rebater a exaustão, mas a adoção de hábitos saudáveis. E aí o artigo termina isso. Então, né? Só que E aí a fala que pessoa, não tem uma fórmula dependendo de quem fechada. vai ler, vai entender o quê? O que é alegria, o que é Vai curtir a vida. felicidade, vai curtir a vida, né? Vai curtir a vida, né? Mas aí por acaso também, eu estava lendo um livro do Leon Denis, que aí ele chama atenção, porque ele fala assim, não tem uma fórmula fechada. É claro que não existe uma fórmula fechada, porque o espiritismo mesmo mostra para a gente a questão do livre-arbítrio, né? Mas aí o Leon Denis fala assim, o espiritismo abre as almas inquietas e sofredoras à fonte profunda das consolações e a via de incertezas. Olha que coisa linda, né? Então, na realidade, para tudo isso, o que falta para nós? A nossa moralização. Lógico, a moral. Se a gente abraçar a doutrina, É ela alegre, vai mas ser essa dentro de uma fonte alegria perene, do de meio, no caminho do meio, né? alegria plena, porque existe esse caminho.
ele só não é fechado, porque eu posso buscar essa alegria dentro de um leque de possibilidades dentro do processo evolutivo. Mas se eu entender a questão de consolo que a doutrina faz, se eu me aprofundar nessa parte moral dela, eu vou estar pronto para vivenciar qualquer situação, até mesmo essa exaustão que a gente está tão presente aí na nossa vida. Achei muito legal. Então, nós estávamos falando, né, Rita, dessa estrutura do Salmo que você começou a falar, eu interrompi para falar do artigo da Fernanda, né? Mas foi legal. Aí eu lembrei, assim, que o início, né, é uma fala amena e tranquila. Aí eu lembrei do exemplo que o Luísio deu. Você já imaginou o que era ouvir Jesus contando? Era bom Não demais, né? pagar? Você já imaginou essa possibilidade de estar ali juntinho dele, escutando uma história? Como que ele devia contar essa história? E que bem que ia fazer para a alma da gente, né? É. Então, no início, ele abre a boca de uma forma agradável, né? Depois ele vai usando mais energia, né? E que aí ele vai falar com veemência, né? Que seria até um hebraísmo, né? Dar bronca e puxar a orelha mesmo da gente no sentido de despertamento, né? Ele E até depois diz, né, que em grego quer dizer pôr para fora com veemência, cuspir, vomitar, rosnar, hum, falar, né, com muita vontade mesmo, com veemência, para alertar, né, aquele que me fala, Shema Israel, né, eu lembro muito que Shema, ouve Israel, ouve, ouve Israel. ou seja, está Então puxando, tá dando uma bronca mesmo, né. e essa forma de falar com energia é para ver o quê? Que a gente que tem que doer mesmo, é para despertar a consciência, né? É o propósito de acordar. Seria como um estrondo, né? O rugido do leão, né? Para fazer com que a gente realmente acorde para as realidades da vida espiritual. E ele E deu aí ele exemplo, vai. ele deu um exemplo que às vezes um parente seu fala alguma coisa, né? E às vezes você está distraído, né, com alguma coisa, um filho, alguém que também tem, que às vezes, não que ele seja mais evoluído, mas naquele momento ele está mais atento que você. E já me aconteceu muito. Marcelo veio me chamando assim, mãe, ó, que isso, mãe? Ó, e aí você, e a vergonha, né? É, Aí você fica, realmente, quer dizer, é um tipo de rugido, uma forma de falar que te incomoda, mas que também vai servir para te alertar, né? verdade. Acordar. Aí ele vai para o livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 176, que é a lição viva. E é Eu não uma estou achando passagem. isso aqui. É? Eu não sei se eu pulei isso aqui, porque eu não estou achando isso aqui. Eu estou vendo aqui o livro Amor e Sabedoria, depois que ele falou. Será que eu Não, o pulei? amor e sabedoria do Emmanuel é depois. Porque Depois? ele fala, olha, duro é esse discurso, quem não pode ouvir? O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Então, a gente já está sendo convocado aí há muito tempo, né? Em vista da religião traduzir religamento, é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos. Não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Isso eu acho lindo na proposta de Jesus, porque o tempo todo ele é claro para a gente, mostrando que a nossa vida seria de obstáculos e dificuldades que Falou só para a mãe dos através discípulos, né? Falou para os dele. discípulos, falou para. Quando Pedro reclamou que ele estava falando, né? Lá no Boa Nova tem. E Pedro fala: É, Que isso? Você está falando que você vai ser crucificado? Não sei o que lá. E aí ele fala: Sai de mim, vai para fora, né? Primeiro é. ele tinha elogiado Pedro, ele elogia Pedro porque Depois ele ele acusa o pergunta, momento de vigilância, né? naquele momento de vigilância dele. Então ele sempre falou a verdade, sempre falou que não seria fácil, que seria uma coisa difícil. Por quê? Porque eu não sei onde que eu ouvi falar que alguma parece que eu assisti esses dias que ele fala que Deus, que as trevas, elas trabalham com quantidade.
E a luz, Chama do Wagner. foi o Wagner, né, que falou, que as trevas trabalham com quantidade, mas a luz trabalha com qualidade. Então é normal que seja menos mesmo, Eu achei isso tão bonito também, né? né? Porque treva é muita, é multidão, é a coisa que parece uma coisa, né? A luz não, uma mínima luz é a qualidade. Qualquer pequena luz acaba com a treva, que é grande. Então as trevas são grandes, realmente são, mas elas não têm a qualidade que a luz tem. Eu achei interessante essa analogia dele. Mas pode terminar O aí. Espiritismo Responde de sábado agora, vale a pena ver, que ele deu uns toques muito especiais Deu. nesse É, programa. é muito Fica aí a bom. divulgação. Quem... É o número 102 dele. É. Então, é necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos ao bem. Muito bonito, né? O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? A gente já está pronto para ouvir? Eu fiquei me perguntando isso, perguntei para mim mesma. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a como Cristo e seguindo-lhe os passos. Então, muito bonito, né? A gente está pronto, porque o discurso de Jesus é duro, realmente. O que a gente tem que pensar, né, depois no livro Estude Viva vai falar mais um pouquinho disso, é que se você gosta realmente do outro, né, você não passa a mão na cabeça. Né? É um trabalho assim, de cooperação de um com o outro, é energia com amor. A nossa questão é que a gente entende energia com grito, com berro, com imposição. A energia para nós é isso, para Jesus não. Para Jesus a energia é o posicionamento correto, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que é certo, o que é errado. A escolha é sua, mas ele te alerta, vai no peca mais. É porque quando Jesus olha, ele não julga. A gente já olha julgando ou pré-julgando. Jesus avalia. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender a fazer. Às vezes você olha uma pessoa fazendo uma coisa errada não, ou algo. O meu também tocou. Às vezes você olha uma coisa e você não concorda com aquilo, às vezes até uma coisa simples, uma roupa que a pessoa que você acha que não está de acordo. Aí você julga, né? Que roupa horrível. Mas se você olhar, se você avaliar, essa pessoa, ela usa essa roupa por quê? Por exemplo, você uma roupa de chita, às vezes ela é da roça, ela mora na roça, ela gosta daquilo. Você tem que avaliar. Quando você avalia a situação em volta, o contexto que ela vive, a família que ela vive, e você tem toda a notícia em torno dela, aí você pode, talvez, é o que o juiz faz, ele só julga depois que ele ouve todas as partes. E mesmo assim é difícil. Agora, a gente não avalia, a gente já julga sem avaliação. Esse é o grande problema. E aí a gente cai nesses, né? Aí a gente vai ter que ouvir o discurso duro de Jesus. Olha, você falou E isso ficar aí, quietinho, né? embora o nosso tempo seja corrido, mas eu tenho que contar uma experiência minha para vocês, porque é muito bonita. Quando eu tinha minhas crianças pequenas, trabalhava fora, eu precisei contratar alguém. Aí veio uma pessoa aqui em casa procurar emprego, e ela estava, eu lembro direitinho, com uma bermuda vermelha e com uma blusa azul, mas estava toda rasgada. E aí, ela falando que precisava trabalhar, que tinha as crianças pequenas. Mas eu não tive coragem de contratar.
Só de olhar a aparência dela assim, eu falei, se não tem capricho com ela, como que vai ter, né? Só que eu fiquei muito, muito enrolada, porque eu precisava trabalhar, não tinha com quem ficasse meus filhos. E aí ela tinha deixado o endereço dela comigo. Aí eu fui lá na casa dela, e quando eu cheguei lá, eu descobri que ela morava em 2 cômodos, com 4 filhos, e não tinha nem banheiro dentro de casa. E como é que ela podia ter uma roupa boa, né? Para ir procurar um emprego. E ela veio trabalhar comigo. E hoje eu peço até perdão a ela, não vou falar o nome dela, claro, em respeito, mas eu vou contar para vocês que ela foi para mim uma mãe. Ela ficou anos na minha casa, me ajudou a cuidar dos meus filhos e eu ajudei ela a cuidar dos outros. Então, por causa de uma roupa rasgada, talvez eu tivesse perdido uma das pessoa que te maiores oportunidades da minha vida, porque era um espírito nobre. Agora, eu custei para entender isso, porque às vezes uma roupa rasgada, ela não tinha realmente, ela não tinha nem uma roupa para procurar um emprego. Então, assim, graças a Deus, hoje ela já aposentou, está bem, está alegre, está feliz, e eu vou ter essa dívida de gratidão com Deus, porque Ele me fez parar, refletir, me dobrei, né, me curvei a Ele, porque eu não tinha outra opção, eu precisava seguir minha vida, eu precisava de alguém, e ela me mostrou, assim, o quanto que a gente não tem esse direito de julgar. Porque às vezes as pessoas passam por tamanhas dificuldades. Então, minha gratidão a ela, né? E o tanto que ela foi boa para mim. Ela fez coisas realmente assim, de mãe, sabe? De proteção. Isso foi de gratidão coisa... também, né? Foi uma boa troca, né? Agora, esse livro, Rita, eu não consegui, Amor e Sabedoria do Emmanuel. Você tem? Não tem, não, e nem achei na internet. Eu procurei lá no centro também, não tem. Eu não consegui. Eu coloquei o livro do Clóvis Tavares, né? Chama Amor e Sabedoria de Emmanuel, capítulo 4, Emmanuel e o Apóstolo Paulo, uma mensagem inédita. Mas ele lê só um trechinho também, né? É uma mensagem do Chico, que conta o primeiro encontro dele com Paulo, quando ele ainda era o Públio Lentulus, e ele vai comentar sobre a personalidade do Paulo. Aí ele lê assim, o convertido de Damasco foi o agricultor humano e conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero, a terra não estava amanhada, e se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões em espinheiro e pedregulho. Então quem lê as cartas de Paulo vai perceber isso, que Paulo às vezes é duro. Com João Marcos, né? Ele tinha que ser rígido, porque a palavra dele doía, porque é como se ele estivesse lavrando a terra. Essa alegoria que faz aqui, né? Aí, muita energia que os espíritos às vezes precisam utilizar, proporcional à dureza de quem está ouvindo. Então, não adianta você ficar falando também, esse equilíbrio, né? Uma energia que não é grosseira, uma franqueza que não que não agride, esse equilíbrio entre a firmeza e a grosseria que é muito difícil a gente ter. E aí ele vai falar justamente de uma carta de Paulo, né? Vai tirar da carta de Paulo aos Coríntios, que está no livro Pão Nosso, capítulo 152, que chama De que modo? Quer ler? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Não é que a gente quer, né? Que ele venha ter com a gente. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável quando vistas através da luz imperecível. Então, a princípio, né, parecia assim, com vara, né, se a gente vê o sentido literal, né, você vai achar que é agressividade, né, mas seria
fonte de luz imperecível, né, esse ensinamento. A nenhum século ele explica, por exemplo, que o pessoal da igreja de Corinto era um pessoal assim complicado, brigava. Ele recebia carta de um falando mal do outro, reclamando um do outro. Isso acontece muito, né? E a pessoa, quando ela reclama, ela quer que o outro tome partido dele. Ah, eu estou sempre certo, eu estou sempre certo. E aí ele vai falar, peraí, mas como é que você quer que eu vá aí? Quer que eu vá? Eu vou, mas eu vou... posso ir manso ou com mais energia, né? E aí, às vezes, eu vejo assim, por exemplo, uma pessoa às vezes fala assim, eu já falei isso muitas vezes, uma pessoa que eu tenho mais afinidade, não sei o quê, então, o que você acha? Aí eu falo assim, depende, você quer o que eu acho mesmo ou você quer um elogio? Que se você quer o que eu acho, pode ser que não seja um elogio, pode até que seja, mas só que às vezes a pessoa te provoca para você dar razão a ela e nem sempre ela está certa. Então era isso que acontecia ali na igreja. E eles aí, por isso que ele fala isso, que ele vai lá, sim, mas ele vai resolver da forma certa e não da forma que eles queiram, né? Para continuar. Então, há nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo, a fim de esconderem as próprias falhas. Então é a gente, né? A gente não pode mais ignorar, né? Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar. Cada dia, se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralisada. Eis porque é possível, surge um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão, quando eu li isso aqui, eu fiquei, meu Deus do céu, pedinchão, né? Poderá ouvir o mestre sem intermediário, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Será que nós somos assim, espíritos pedinchões, hein? Nossa, mãe. Muito sério, né? A gente pode até não ser, mas que a gente tem uma expectativa que nada vai dar errado, que Deus vai atender a gente em todas as situações, que nunca vai dar, que, né? Que, não, porque eu sou isso. A gente tem essa expectativa, né, de não ter o problema, é comum mesmo. E aí depois ele vai para o livro, né, Estudo de Vida, capítulo 8, Companheiros Francos, que fala justamente daquilo que você falou. Aqueles que nos dizem a verdade acerca de nossas necessidades de espírito, que às vezes a gente não aceita, né? Invariavelmente categorizamos em alta conta as afeições que nos asseguram inconveniências de superfície. Quer dizer, aquele que faz o latim social, né? Bajula, nos quadros do mundo. Confiança naqueles que nos multipliquem as posses efêmeras e solidariedade aos que nos garantam maior apreço no grupo social. Então, quer dizer, aquele convívio, aquela conveniência de superfície, né, que a pessoa passa a mão e que está tudo certo, que é boazinha. Então, a gente acha que esse é uma maravilha, né, para nós, né? Sejamos, porém, honestos conosco e reconheçamos que não nos é fácil aceitar o concurso dos companheiros cuja palavra franca e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos paralisam a existência. Então, não é fácil a gente aceitar uma crítica, né? Se nos falam sem qualquer circunlóquio em torno dos perigos de que nos achamos ameaçados, à vista de nossa experiência ou invigilância, mesmo quando enfeitam uma frase com um arminho da bondade mais pura, frequentemente reagimos de maneira negativa, acusando-os de ingratidão e duros de coração. Se insistem, não raro, consideramos obsediados quando não nos permitimos que o mel da amizade se transforme na alma em vinagre de aversão, exagerando-lhes os pequeninos defeitos com absoluto esquecimento dos nobres qualidades que são portadores.
Quer dizer que Então, se a pessoa insiste, aí você fala que está obsediado, que obsediado, né? E você começa a exagerar os defeitos dela, também fulano é assim, é desequilibrado, não ele está me tem, cobrando, mas ele também não é perfeito. ele não é perfeito, né? Então, Eu achei tenhamos em interessante, consideração. eu achei interessante que depois ele fala assim, aí vem um monte de gente te avisa, fala, 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 você fala que não, né? Você não aceita. Aí você desencarna, aí o benfeitor vem te falar, fala assim, pô, mas por que você não me avisou que eu estava fazendo essas coisas? Eu te avisei, mandei o fulano, mandei o Beltrano, mandei o Beltrano. Você não viu, né? Então É, você que não quis escutar, porque todo amigo, todo aquele que está falando, de alguma forma ele está incluído, ou pelo bem ou pelo mal, é só que você tem que julgar, né? Se o que ele está falando tem lógica ou não. Por isso que é importante a gente estudar para a gente ter esse entendimento e, e fazer as melhores escolhas, né? então, tenhamos em consideração distinta os amigos incapazes de acalentar nos desequilíbrios ou ilusões. Olha que coisa bonita, né? Então, vamos agradecer aqueles que têm a coragem de chegar para a gente, né? Ter um papo legal, falar, olha, isso daí não está legal, não está bom, né? Reflita sobre isso, né? Jamais cometamos o disparate de misturá-los com os caluniadores. Os empreiteiros da difamação e da injúria falam destruindo. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com discrição e bondade. Sempre que algo nos digam, sacudindo-nos na alma, entremos em sintonia com a própria consciência. Roguemos ao Senhor que nos sustente a sinceridade e saibamos ouvi-los. É isso aí. Chegamos, né, no horário. É. Ele ainda vai falar do livro Libertação, mas não vai dar tempo, não. É. A reencarnação de Matilde. É. Ó, você é sua filha, hein? Mas se você fizer, você me passar Cuidado. uma Presta coisa, né? atenção, hein? Presta atenção Isso que é você porque a vai ver. Matilde era mais evoluída, É né? engraçado, né? Achei interessante. A Matilde era mais. A mãe, a filha que ia encarnar era mais evoluída que a mãe. Aí ela falou: ó, olha lá o que você vai fazer comigo, hein? Então tá. Vamos terminar, né? Eu tinha textos aqui, mas acho que tão grandes também não vale a pena. Vou Obrigado. encerrar com uma poesia do Cassimiro Cunha, chamada Entre Nós. Coração que não se abre à sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do Consolador. Muita leitura sem obras de ensino e consolação traz a flor parasitária de inútil conversação. Desalentos, choramingas, em pranto sempre a correr, expressa frequentemente muito serviço a fazer. Comentários contra ingratos, verbo amargoso e violento, são tristes revelações no anseio de isolamento. Discursos sem caridade, fraternidade sem portas, tribunas que não amparam, são sinais de fontes mortas. Fadiga de todo instante, chorosa, escura e sediça, traduz sem contestação fragilidade e preguiça. Cabeça muito ilustrada sobre a vida em calmaria, é urna lavrada em ouro, muito nobre, mas vazia. Entusiasmo eloquente, sem atos de amor cristão, é fogo de palha seca, em bolhas de água e sabão. Sublime conhecimento, distanciado do bem, é tesouro enferrujado, que não ajuda ninguém. Banquetes da inteligência, sem Jesus suprindo a mesa, são brilhos da força bruta, em pedras da natureza. Muito bonito, né? Cassimiro Cunha, vou te falar, estou apaixonada. Ainda vou me exercitar, porque na próxima reencarnação voltar assim, Mais poética. familiarizada com a poesia, com a arte, né? Nossa, é tanta coisa bonita que a gente viu. Eu estou tentando aprender a ler partitura, vamos ver. É só aprender a ler por enquanto. Vou ler. Na próxima eu já sei. Hoje já lendo. Uma Então, semana de muita paz para nós. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser.
Paz e luz para todos. Para todos.